Métodos contraceptivos hormonais. No Brasil, a prevalência do uso de contraceptivo é elevada. No entanto, há um percentual significativo de gravidezes indesejadas, abortos provocados e mulheres que não querem ter mais filhos ou querem tê-los mais tarde, porém não estão usando métodos contraceptivos. O conhecimento dos anticoncepcionais pode contribuir para que as mulheres escolham os métodos mais adequados ao seu comportamento sexual, às suas condições de saúde, além de contribuir para o uso correto para o método escolhido. Esse conhecimento é essencial para a prevenção da gravidez indesejada, do aborto provocado e da mortalidade materna e da gravidez na adolescência. A prevenção da gestação não planejada é fundamental, principalmente para jovens adultas sexualmente ativas, que devem ser orientadas precocemente, uma vez que a idade para início das relações sexuais está diminuindo cada vez mais, enquanto está aumentando o número de jovens grávidas. O conhecimento do preservativo atualmente chega a 100%, principalmente entre jovens adultas. Porém, a sua utilização por este público ainda não é feita em 37% dos casos. Embora os métodos mais conhecidos sejam o anticoncepcional oral, preservativo masculino, esterilização feminina, DIU e abstinência periódica, a contracepção geralmente é feita apenas no uso do anticoncepcional oral e da esterilização feminina. A diversidade de métodos contraceptivos contrasta com a dificuldade no acesso e limitada informação sobre a ampla variedade de métodos anticoncepcionais existentes. A história da contracepção. A história da contracepção é muito antiga. É uma história milenar. Há registros de métodos contraceptivos dos antigos egípcios, há mais de 1000 anos antes de Cristo. Há milhares de anos que as mulheres usam os métodos contraceptivos de que dispõem. O uso de anticoncepcionais, feitos por plantas naturais, parece ter sido descoberto na região do Mediterrâneo, onde no século II a.C., Políbio escreveu que as famílias gregas que estavam limitando-se a ter 1 ou 2 filhos, em Atenas, eram utilizados óvulos vaginais, feitos à base de produtos ácidos e poções mágicas. Na Bíblia, há referência ao coito interrompido e nos registros do Egito Antigo. Existem descrições de duchas de mel e de preparados espermicidas, feitos com excrementos de crocodilo. Com o avanço dos conhecimentos do corpo, especialmente sobre hormônios, associados às novas tecnologias, surgiram anticoncepcionais orais e os métodos de esterilização. Mas as primeiras formas de prevenir a gravidez e a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis iniciaram com os métodos de barreira, especialmente a camisinha. Há séculos atrás, os egípcios e os chineses utilizavam a camisinha. Os gregos e os romanos foram os primeiros a utilizar tripas de animais como preservativos. Agora que vocês conhecem a história dos anticoncepcionais, vamos explicar como eles funcionam atualmente, mais especificamente os anticoncepcionais hormonais. Os métodos hormonais são considerados contraceptivos reversíveis não naturais. São eles: anticoncepcionais orais, as pílulas, a pílula vaginal, anticoncepcional injetável, espermicida, esponja vaginal, implante hormonal, anel vaginal, adesivos e a pílula do dia seguinte, a mais comum. Os métodos hormonais geralmente são uma mistura de derivados sintéticos do estrogênio e da progesterona, que inibem o aumento do LH, que é responsável pela ovulação, impedindo a fecundação por inibir a ovulação. É uma forma muito eficiente, mas deve ser sempre indicada por um médico. Ela modifica o muco cervical, tornando-o hostil ao espermatozoide, altera as condições endometriais e modifica a contratilidade das tubas, interferindo no transporte ovular. Outra opção são injeções desses hormônios a cada 2 ou 3 meses de uso de pequenos tubos de plásticos implantados sobre a pele, que liberam hormônios. Os anticoncepcionais hormonais devem ser utilizados com indicação médica, pois podem trazer prejuízos à saúde se usados indevidamente. Não devem ser usados por mulheres com mais de 35 anos e fumante. São contraindicados para quem teve trombose, neoplasias, diabetes insulinos dependentes, para mulheres com hipertensão arterial e hepatites e com problemas cardiovasculares. Dependendo do tipo de hormônio que é feita, a pílula não deve ser utilizada por mulheres que estejam amamentando, pois reduz a quantidade de leite materno. Anticoncepcionais orais. A pílula anticoncepcional é considerada um dos melhores métodos de prevenção de uma gravidez indesejada. São comprimidos feitos com substância química semelhante aos hormônios estrogênio ou progesterona,
do corpo da mulher. Esse método evita a gravidez de diferentes maneiras. As pílulas impedem a ovulação, evitam a anidação e engrossam o muco fértil, atrapalhando assim a passagem dos espermatozoides. É importante dizer que esse método não previne DSTs. A margem de segurança da pílula é de 99%, o que a torna o método anticoncepcional mais seguro de todos. Entretanto, sua eficácia está relacionada ao modo pelo qual a mulher o utiliza, não deixando de tomar nenhum dia durante o uso da mesma cartela. Existem diferentes tipos de pílulas, e só o ginecologista pode avaliar corretamente as mulheres que podem e as que não podem usar este método, além de escolher o tipo ideal para cada mulher. Pílula vaginal. A pílula vaginal é um método à base de hormônios artificiais, que não permite que a mulher ovule. Desta forma, não há gravidez. Ela é utilizada diariamente e deve ser introduzida na vagina para ser absorvida pelo organismo e segue os mesmos princípios das pílulas orais. Esta opção normalmente é utilizada com pessoas que têm problemas estomacais ou com pessoas que têm muito enjoo ao usar a pílula oral. Apesar de não causar enjoo, essas pílulas são mais caras que as orais. Anticoncepcionais injetáveis. Os anticoncepcionais injetáveis são injeções de hormônios semelhantes àqueles que o ovário produz, para administração intramuscular, com doses hormonais de longa duração. Eles agem evitando a ovulação e devem ser aplicados a cada 30 dias ou a cada 3 meses. É utilizado em mulheres que não conseguem se lembrar de tomar a pílula diariamente ou têm intolerância gastrointestinal aos hormônios, e é um dos métodos mais eficazes. Uma das desvantagens é que alguns tipos podem acarretar sobrecarga hormonal e aumento da circulação sanguínea, gerando aparecimento de varizes, hipertensão, trombose e outros problemas circulatórios. Espermicida vaginal são produtos químicos apresentados sob a forma de espuma, creme, geleias, pomadas ou cápsulas. O objetivo do espermicida vaginal é imobilizar e destruir os espermatozoides, dificultando ou impedindo a penetração deste no canal cervical. Eles não precisam ser usados todos os dias, não prejudicam a saúde e nem interferem no ciclo menstrual. Eles devem ser colocados bem no fundo da vagina, no máximo meia hora antes da relação sexual, com auxílio de um aplicador que vem junto com o produto. Porém, o tempo de ação dos espermacidas é de 2 horas, então é necessária a reaplicação em relações prolongadas. Além disso, esse método pode gerar alergias e é considerado pouco eficaz. Esponja vaginal. A esponja cervical contém espermicida e alça para remoção. É umedecida com água e inserida profundamente na vagina de modo que repouse em contato com o cérvix. Ela absorve o sêmen e bloqueia a entrada dos espermatozoides no canal cervical, podendo ser utilizada combinadamente também com diafragma ou preservativos. Deve ser colocada imediatamente antes do ato sexual, devendo ser umedecida antes da inserção para ativar o espermicida. Como é descartável, só pode ser usado uma única vez. Esse não é considerado um método muito eficaz e pode causar alergias. Implante hormonal. Consiste em um bastonete de plástico com 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, que é colocado na face interna da parte superior do braço, por baixo da pele, assegurando uma eficácia contraceptiva durante 3 anos. A mulher que utiliza esses métodos não precisa se preocupar com outros preservativos. É de alta eficácia e quando se usa suspenso, os ovócitos secundários voltam à sua função normalmente. Anel vaginal. É um anel flexível colocado na vagina pela própria mulher e mantido no lugar por 3 semanas. Ele libera baixas doses de 2 hormônios que são absorvidos através da mucosa vaginal e que, em constante liberação, inibem a ovulação. Após esse período, deve-se dar 1 semana de pausa para colocar um novo anel. São práticos, pois são trocados semanalmente ou a cada 3 semanas, sendo ideais para mulheres que esquecem de tomar a pílula diária. Só não dá para esquecer de comprar, né, Pedro? Adesivo anticoncepcional. É um adesivo bege, que deve ser colado à pele e trocado uma vez por semana. Pode ser usado em 4 áreas do corpo: nádegas, tórax, costas ou na parte externa do membro superior. A mulher inicia o método no primeiro dia de menstruação e fica com o contraceptivo colado à pele por 7 dias consecutivos. No fim da 3ª semana, ele é retirado e a mulher fica 7 dias sem usar para que ocorra a menstruação. O adesivo é uma forma recente de contracepção, mas com eficácia igual a dos anticoncepcionais orais, entre 99,3% a 99,6%,
e possui os hormônios estrogênio e progestágeno, que caem diretamente na corrente sanguínea e inibem a ovulação. Se a mulher para de usar o adesivo, ela retoma a fertilidade, podendo engravidar, diferentemente do método injetável trimestral, em que a mulher volta à fertilidade normal após 6 meses. Pílula do dia seguinte. Consiste em tomar uma pílula especial nas primeiras 72 horas após a relação sexual, se tiver risco de gravidez. Quanto antes for o início do tratamento, maiores são as probabilidades de sucesso. Pode ter muitos e fortes efeitos secundários. Quanto mais rápido é o uso, maior é a eficácia. Esse é o único método que a mulher pode usar depois da relação. Também pode causar enjoos, vômitos e sensibilidade mamária. Além disso, não é um método para ser usado com frequência, só em situações de emergência, pois usado regularmente ou com repetição pode desregular o ciclo menstrual e facilitar a gravidez. Pode haver os efeitos colaterais e não deve ser usado se o embrião já estiver implantado no útero. Esses são os métodos contraceptivos hormonais femininos. Apesar de ainda não existir métodos masculinos eficazes, alguns estão sendo desenvolvidos, como por exemplo o gel contraceptivo masculino. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistir até aqui.